Você tem um sentimento que provoca fortes emoções nos seres humanos? Sem dúvida nenhuma, esse sentimento é o sentimento da fé. O sentimento da fé é capaz de mudar a vida de qualquer indivíduo que acredita naquilo que é lhes pregado, para bem ou para pior. Acreditar cegamente em algo, em um amuleto, é um mensageiro enviado por Deus, em imagem supostamente de algum santo, em um Deus todo-poderoso que ouve e atende às nossas orações, um Deus que age em nosso favor mediante a nossa fé, pois como disse o apóstolo Paulo aos Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Fazer parte de uma denominação religiosa, seja ela cristã ou não, acreditar em seres poderosos que nos protegem ou nos castiga de acordo com a nossa conduta, sempre fez parte do ser humano desde o início das civilizações. Dentro de qualquer religião, há uma variedade de posicionamentos, ramificações, segundo as diversas interpretações que fazem das escrituras que consideram sagradas, inspiradas por um ou vários deuses, e geralmente tidas como revelações diretas deste ao homem. Isso é perfeitamente normal, pois cada um acredita e adora quem quiser, pelo menos em países como o Brasil, onde a nossa Constituição protege a liberdade religiosa. O artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal do Brasil estabelece que a liberdade de consciência e de crença é inviolável. O inciso também garante o livre exercício dos cultos religiosos e a proteção aos locais de culto e às suas liturgias na forma da lei. A liberdade de consciência é um conceito amplo, que inclui a liberdade religiosa e a liberdade de ter convicções filosóficas. Essa lei é boa ou ruim? Bem, para uma pessoa que tem o costume de estudar a palavra de Deus, meditar, ter um mínimo de discernimento sobre o mundo espiritual, sem dúvida nenhuma essa lei é boa, pois garante a nossa liberdade religiosa. Infelizmente, essa lei também dá brechas para um número cada vez maior de bandidos, lobos em peles de ovelhas, picaretas e agentes de Satanás, que investem na abertura de denominações supostamente religiosas, com a pregação e divulgação de uma ideia. Nessa ideia, eles tiveram uma visão de um anjo que pediu que eles abrissem aquela igreja. A finalidade desses supostos líderes, não só no meio cristão, mas em todos os segmentos, é manipular a fé das pessoas mais simples para sugar delas o máximo que puderem. Tudo isso dentro da lei. Na minha juventude, eu frequentava uma igreja evangélica. Eu era um jovem bem ativo, fazia evangelização com a distribuição de panfletos, pois a internet naquela época não era tão acessível como atualmente. Nos finais de semana eu tinha o costume de visitar outras igrejas, conhecer novos rebanhos, ouvir a palavra de Deus pregada por outros servos do Senhor. Em uma dessas minhas visitas, tive uma experiência que me deixou marcas, que carrego até os dias de hoje, e me fez mudar a maneira de como eu enxergava os líderes religiosos. Logo que cheguei naquele pequeno salão localizado em um bairro de pessoas simples e bem carentes, ainda era cedo e faltava cerca de meia hora para o início do culto. Me acomodei nas últimas cadeiras, vai que as da frente estivessem reservadas. Olhei em volta e percebi que no púlpito tinha um homem bem vestido, sentado em uma poltrona que parecia ser bem confortável. Ele parecia estudar a palavra de Deus. Notou a minha presença, porém não deu a mínima. No chão, praticamente de joelhos, uma senhora já bem idosa, aparentando ter por volta de uns 70 anos, com um balde e um pano esfregava o chão próximo ao púlpito. Seus dedos já estavam feridos, pois tudo indicava que ela já estava naquela atividade há várias horas. Quando ela percebeu a minha presença, deu um sorriso que ia de orelha a orelha, veio em minha direção, me deu um abraço e disse toda empolgada: "Seja muito bem-vindo, gostaria de se sentar lá na frente?" Eu agradeci e disse que ali estava ótimo, pois tinha uma visão melhor do púlpito. Ela me disse que tinha chegado cedo para limpar a igreja
que já tinha limpado todas as cadeiras e agora estava finalizando a limpeza do chão, e que logo os demais irmãos começariam a chegar. Conforme a hora ia se aproximando, as cadeiras de plástico iam sendo tomadas pelos membros. Logo o pastor, que estava lendo a Bíblia, se levantou, olhou para aquelas pessoas e disse: "Quem de vocês tem fé?" A igreja permaneceu em silêncio. Ele continuou: "Alguém de vocês teria coragem de vender o carro e dar de ofertas para a igreja? Ou a casa? Ou pegar o salário do mês e ofertar para Deus?" A igreja permaneceu em silêncio. Eu acreditava que o culto ainda não tinha começado e que ele estava apenas conversando com a igreja. Logo aquele homem mudou o tom da conversa e disse: "Irmãos, a nossa missionária tem um carro bem simples. Mês que vem ela faz aniversário. Que tal se a igreja der para ela um carro novo de presente? Cada um dos irmãos pega tipo o 13º, afinal já estamos em novembro, e se compromete com mais uma parte do salário do mês. Não pode ser o dízimo, afinal de contas o dízimo é sagrado." Uma das irmãs que estava na minha frente levantou a mão e disse: "Pastor, eu e a maioria dos irmãos que aqui estamos pagamos aluguel. Além disso, não temos carro. Vamos para os cultos, na maioria das vezes, a pé, pois não temos condições, às vezes, de nem pagar a passagem de ônibus. Hoje, eu não tinha dinheiro nem para comprar pão para os meus filhos, e o Senhor quer que nos sacrifiquemos para comprar um carro novo para a missionária, sendo que ela já tem um carro que não é tão velho. Que absurdo é esse, pastor?" O pastor, aos gritos, respondeu: "Cala sua boca, sua enviada de Satanás. Por isso você não tem nada. Isso é para ajudar um anjo da igreja. Fique quietinha aí em seu lugar, seu demônio." A igreja toda permaneceu em silêncio. Aquela senhora abraçou com um dos filhos e ficou olhando e folheando a Bíblia. Depois do ocorrido, o culto pareceu demorar uma eternidade. As palavras daquele pastor eram frias e não faziam o menor sentido. Tudo envolvia ajudar a igreja. Depois de muitos anos, eu passei em frente a essa igreja. Ela praticamente dobrou de tamanho, ocupando um quarteirão inteiro. O pastor e a missionária, pelo que percebi, só andavam de carros top de linha. Já quanto aos membros daquela época, pelo que vi, a sua imensa maioria deixou a igreja. Os que ficaram continuaram na mesma condição, pegando o transporte público e se sacrificando pela obra do Senhor. Quando vejo esse tipo de coisa, me vêm à mente as parábolas de nosso Senhor Jesus Cristo sobre o sepulcro caiado, os lobos em pele de ovelhas e a cegueira espiritual das pessoas. O medo de pecar contra Deus, de se levantar contra um suposto ungido do Senhor, faz com que essas pessoas sejam o alvo preferido desses manipuladores da fé. No entanto, a impressão que temos é que essas pessoas vivem sobre uma sombra espiritual, onde elas não enxergam a verdade e nem ouvem aqueles que querem alertar. Para finalizar, o único remédio para sair dessa cegueira espiritual é compreender que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus. E tudo o que precisamos está registrado na Bíblia Sagrada. No entanto, precisamos ficar atentos para que aqueles que mudam a sua interpretação para assim atraírem as ovelhas do Senhor para serem devoradas, com a desculpa de que falam em nome de um Deus, mas na verdade é um enviado do próprio Satanás.